Fala pessoal, tranquilo? Flávio aqui. Hoje eu quero trazer para vocês nesse vídeo as 7 causas que nos fazem tomar prejuízo em obra. Mas olha só, eu quero trazer causa raiz, nada de coisa convencional e de causa Nutella, beleza? Bom pessoal, nesse vídeo eu resolvi sair do convencional. Toda vez que eu vejo pessoas perguntando aí sobre o que dá de prejuízo em obra, as pessoas sempre falam a mesma coisa. O reboco que ficou maior, teve desperdício de mão de obra, teve desperdício de material, e é sempre a mesma coisa. Hoje eu quero trazer para você, de dentro do gerenciamento de uma construtora, o que realmente traz prejuízo para a obra. E eu quero te falar uma coisa, o 7º item dessa lista é surpreendente. E geralmente as pessoas não concordam quando se fala que isso é realmente um prejuízo, tá? Então fica aí comigo, mas antes, dê um like no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal para que eu possa produzir mais conteúdos para você. Mas sem enrolação, bora lá! Bom, o primeiro, pessoal, é um orçamento mal feito, tá? Um orçamento mal feito, o que é? Se a gente negligenciar o local da obra, os acessos dessa obra, tá? Negligenciar dias de chuva, isso é terrível, tá? A gente, para fazer o mesmo trabalho, talvez a gente tenha que colocar 30% a mais de efetivo por conta dos dias de chuva, tá? Então isso aí, essa negligência no orçamento é perigosa. O mau dimensionamento dos custos, tá? O não entendimento das dificuldades da obra, tudo isso nos faz perder dinheiro lá na obra, tá? Então tem que tomar muito cuidado com um orçamento mal feito. O orçamento mal feito é a primeira causa raiz. A segunda causa raiz, falta de planejamento. Gente, falta de planejamento é terrível em qualquer coisa, em obra é pior ainda, tá? Então, o que tem que ter de ponto de atenção? Tem que ter atenção ao período da obra, tá? Então, se é um período de chuva, tem que ter atenção com isso. Se é um período, por exemplo, que venta muito, se você vai trabalhar com grua, enfim, tem que tomar cuidado com o local da obra, tá? E o período de execução, aliás, o período de execução. Outra coisa, o dimensionamento correto do efetivo. Muitas vezes a gente quer colocar muita gente e não é o correto, tá? E pouca gente também. Então tem que ter o dimensionamento na medida. Trabalhar junto com o que o orçamentista ali ele fez na hora do planejamento do orçamento e trabalhar com aquilo. Tem que tomar muito cuidado com o planejamento de efetivo, tá? Tem que tomar cuidado com a disponibilidade de recurso, tanto de material quanto de mão de obra. Às vezes são obras afastadas, são obras em locais que já está tendo muita obra e você não tem disponibilidade de mão de obra. Então isso também é bastante perigoso, tá? Outra coisa, a gente deve, no planejamento, arrecadar rápido. Então a gente deve fazer um planejamento onde a gente arrecade rápido nos primeiros meses, nas primeiras semanas, depende da sua medição, depende do tempo de obra. Mas por quê? Porque a gente tem que balancear nosso fluxo de caixa. Se a gente demorar muito para arrecadar, nosso fluxo fica baixo. E o que acontece? A gente não consegue comprar à vista, a gente paga mais caro por conta de prazo, por conta de prestação. Então a gente tem que arrecadar rápido para ter tranquilidade, né? Para ter fôlego, não ficar sempre trabalhando ali, ó, né? No pescoço já. Então essa é a parte do planejamento, que é a nossa segunda causa raiz, tá? A nossa terceira nossa terceira causa, na verdade, de perder dinheiro em obra é o gerenciamento, tá? Não adianta nada a gente ter um bom planejamento se o gerenciamento for uma porcaria, tá? Então o que a gente tem que prestar atenção no gerenciamento? A gente não pode negligenciar o custo, o prazo, a qualidade, tá? A qualidade é muito importante porque ela gera retrabalho e quando a gente tem que fazer retrabalho, o custo é triplicado, tá? Não pode nunca negligenciar a curva A e a curva B de serviços, tá? São serviços que, assim, ó, são 20% dos trabalhos que são 80% do custo. Se a gente conseguir focar nesses 20%, diminui o nosso tempo de gerenciamento,
Só que isso nos dá efetividade e resultado realmente, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o gerenciamento da curva AB. Efetivo parado, isso nunca deve acontecer. A gente sempre tem que trabalhar para que o nosso efetivo trabalhe, tá? Então o gerenciamento é a nossa terceira causa raiz. A quarta causa raiz é alteração em projeto. Isso é terrível e sempre tem, tá? O pessoal, aqui no Brasil pelo menos, sempre eles querem alterar projeto. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer quando pedem para alterar um projeto? Não aceita, tá? Não aceita. Fala que não dá. Mas, não dá, tem que mudar. Beleza. Então negocia custo e prazo, sempre. Nunca vai ficar o mesmo preço quando você altera qualquer coisa na obra. Sempre negocie prazo e custo, tá? Então, alteração no projeto é terrível, tá? E é a nossa quarta causa raiz que acaba com as obras. Faz a gente tomar prejuízo se não tomar cuidado. A quinta, negligenciar o compras. O compras é muito importante, gente. E o comprador tem que ser um negociador muito bom, tá? Por quê? Ele está mexendo com o seu dinheiro, ele está comprando, tá? Então, como que a gente faz para negligenciar o compra? Não cotar a curva A, B de insumos, tá? Então tem que cotar sempre. Mesma coisa, mesmo sentido da curva A, B de serviços. 80% ali do custo é em 20% dos materiais apenas. Então, foca naqueles, tá? Outra coisa, fazer compras muito tarde. Então, você deixar para comprar muito perto da hora de usar, o que acontece? Às vezes você não tem fornecedor, você tem que pagar mais caro. Então, não deixe para comprar muito tarde. E agora, uma outra coisa, comprar muito cedo. Se você vai comprar uma coisa agora no início da obra, que você vai usar só lá no final, você vai ter que pagar, você vai desbalancear seu fluxo, você vai medir ele lá no final. Então, comprar muito cedo e comprar muito tarde é horrível. Tem que ter um equilíbrio, tem que sempre seguir o planejamento, tá? Então, lá no planejamento, se o material demora 30 dias para chegar na obra, ele tem que ser comprado 30 dias antes, 35 dias antes daquela atividade ser executada, beleza? Então, esse é o nossa quinta causa, tá? A negligência ao compras. A sexta, falta de procedimento. Sabe todo aquele problema de má qualidade de obra, desperdício, tanto de material quanto de mão de obra? Isso é falta de procedimento, tá? Se a gente tem procedimentos bem definidos de como que é a qualidade, de como que se faz para aprumar uma parede, qual que é o procedimento, qual que é o passo a passo, isso é totalmente reduzido, tá? Vamos por aí que é 80% reduzido, beleza? Então, falta de procedimento é terrível para isso. Não treinar a equipe é prejuízo na certa, tá? Não ser claro com o que a gente quer, então a gente tem que ser claro com as pessoas que estão lá no campo. Então, eu quero que você faça isso e isso, tem que ser muito objetivo, tá? Para que ela possa entender. É aqui que surgem todos os problemas de qualidade, como eu disse, tá? E também surgem os processos trabalhistas, tá? Quando as coisas não são claras, não são falado claramente, é problema, tá? E processo trabalhista traz bastante prejuízo, viu? Tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, falta de procedimento é uma das causas raízes aí que nos faz perder dinheiro e obra. E o nosso sétimo motivo, que eu disse que era surpreendente, e vocês vão entender o porquê, e muitas pessoas falam que não concordam com isso, tá? Que é controle excessivo de obra. Controle excessivo de obra também é uma causa raiz que ferra com tudo, viu? Deixa a obra mais cara. E como que seria isso? Nós temos uma lei de controle decrescente. O que essa lei ela diz? Uma lei do gerenciamento. Pensa num trabalho, né? Então, se nós vamos estar partindo do zero e nós começamos a gerenciar, quanto mais trabalho a gente coloca, mais resultado a gente tem. A gente tem um crescimento linear até certo ponto. A partir desse ponto, nós temos um crescimento não linear. O que seria isso? A gente impõe mais trabalho, só que a gente não tem resultado proporcional a isso. Então, a gente precisa verificar se vale a pena mesmo a gente tá gerenciando isso, tá gerenciando
muita coisa, tá? E não somente as exceções. E chega uma época, uma fase do gerenciamento que a gente começa a colocar mais trabalho e o resultado começa a ser menor, porque tem muito procedimento, muita coisa que não tem necessidade de controlar. Então, tem que ter sempre um bom senso no que a gente vai controlar numa obra. Não dá para sair controlando tudo em qualquer obra, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, por isso que eu digo que o controle excessivo de obra é algo que traz prejuízo, porque gera muito custo, tá? E não traz resultado, e a gente quer resultado. Beleza? Pessoal, esses são, na minha visão, aí, as 7 formas gerenciais, tá? Que nos faz perder dinheiro em obra. Beleza? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim, é muito importante, tá? Se inscreva no meu canal, comenta aí se você tem mais algo a acrescentar sobre as coisas que pra você fazem com que a gente perca dinheiro em obra, beleza? Que a gente tenha prejuízo, é algo que a gente não quer tomar nunca, né, pessoal? Prejuízo, pelo amor de Deus, a gente tem que fugir disso, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima!